que nós somos aceitos por Deus. Por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim, esse tem vida eterna. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ele vai viver. Por quê? Porque ele foi aceito por Deus. Ele agora tem uma nova vida. Por isso que agora é tempo da graça. É graça, é graça, é graça, é graça. É favor, é imerecido. Não é o que você fez, não é o que você deixou de fazer. É graça, é graça. Ah, mas a pessoa fez certo. Mas não é porque ela fez certo, ela recebe graça. A pessoa fez errado, não é porque ela fez errado. Mas tem graça disponível para todos aqueles que creem. Aleluia. Boa noite, família. Tem alguém feliz aí? Aleluia. Você vai sair mais feliz do que você está agora, amém? Por conta da graça de Deus. Você é amado, você é justo, você é favorecido, abençoado. Você foi eleito antes da fundação do mundo. Você foi redimido, você é totalmente perdoado. Você é altamente favorecido, profundamente amado e mais que vencedor em Cristo Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Eu amo ouvir da graça e falar da graça, e é sobre isso que nós vamos compartilhar hoje, irmãos. Mas eu quero aqui fazer mais um apelo, né, a você, acerca do encontro com Deus, irmãos. Um encontro com Deus é poderosíssimo, ok? Então, se você ainda não foi, você precisa fazer sua inscrição hoje do encontro. É uma ferramenta que Deus nos deu para que Ele mesmo se revele, ok? E aí existe aquela pergunta, né, de muitas pessoas: mas por que eles falam tanto desse negócio de encontro? Né? Fala no encontro, é o vídeo, é o pastor, é os irmãos, no GC, as pessoas me convidando. É porque você precisa ir para descobrir porque nós falamos tanto. Você precisa ir, se você ir, você vai entender. Ah, entendi agora porque que eles ficam falando tanto desse tal de encontro. Porque realmente é poderoso, amém, irmãos? Então, faça a sua inscrição. No próximo final de semana é o segundo encontro do ano, e eu estou com uma expectativa altíssima daquilo que Deus vai fazer nesses dias, aleluia. Irmãos, como você viu ali, nós vamos iniciar então amanhã a leitura do livro de Efésios, né? E nós compartilhamos já com os irmãos há um tempo atrás, na verdade no início do ano, né? Acerca do devocional Bom Dia Família, o foco na leitura da palavra. Eu acho que é o terceiro ano que nós estamos fazendo o devocional. Já lemos a Bíblia toda, já lemos o Novo Testamento, fizemos inúmeras dinâmicas, né? E esse ano eu percebi que a necessidade, ou melhor, a oportunidade era de nós não só fazermos a leitura, mas nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. E por que a ênfase é você se aprofundar na palavra, é você ter uma experiência com a palavra? É porque, né, e você vai ler no livro de Efésios isso, capítulo 4, é para que você não dependa de homens, ok? E aqui não estou desprezando os homens de Deus, não, mas é para que você não dependa deles. É para que você tenha uma experiência com Cristo. Só que é o problema da sua experiência com Cristo, ela está vinculada diretamente a homens, é porque você vai se frustrar. Nós falamos isso na última semana. Você se frustra. Então quando um homem, por quê? Porque todas as pessoas, elas vão frustrar você em algum momento. Da mesma maneira você vai frustrar as pessoas também. Não pense que você é a última bolachinha do pacote. Pense que você é melhor que alguém, ou alguém é melhor que você. Não é, essa é a realidade da vida, é essa. Só que o problema é que quando a sua fé, ela está nas pessoas, ou está nas coisas, aí a sua experiência com Deus, ela sofre impacto por conta das pessoas. Mas quando você tem um relacionamento com a palavra de Deus, você aprende por conta do Espírito a perdoar as pessoas, você aprende a amar as pessoas, você aprende a servir as pessoas. Só que você não fica dependente das pessoas, você fica dependente de Deus. Então por isso que eu e você precisamos de ter uma vida com a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então a Bíblia tem muitos escritores, mas ela tem um autor só, que é Cristo, que é o Espírito Santo. Então, nós vamos amanhã iniciar Efésios, e essa é a mensagem de hoje. Eu vou falar sobre o livro de Efésios, para dar ênfase para isso, e será um capítulo por dia. Para quê? Para que você leia ele, releia ele, né? Eu vou enviar para você amanhã
no seu grupo, no grupo do GC, no grupo que você estiver, algum grupo vai chegar um áudio, um compartilhamento, vai chegar um PDF, um texto, e vai chegar também a bênção de Deus, não estou brincando, e vai chegar até você, mas você, irmãos, precisa fazer um pacto com Deus aqui, você precisa se comprometer com você mesmo, com a sua vida espiritual, você precisa investir tempo nisso, irmãos, você precisa investir tempo, você precisa separar um tempo no seu dia, melhor se for a primeira hora da manhã, a primícia é o melhor de tudo, se você puder, né, você acorda, pastor, eu já acordo cedo, você então acordar meia hora mais cedo, mais que isso não é necessário, vai transformar a sua vida, acredite em mim, meia hora mais cedo, você pega a sua Bíblia, se você não tem a Bíblia de papel, passe ali, depois compre uma Bíblia, se você não tem como comprar, eu oferto para você, para que você tenha ali a Bíblia, a palavra de Deus, você vai abrir em Efésios capítulo 1, vai ler o material que nós vamos enviar para você, vai ouvir, vai ler, e eu creio que você terá experiências com o Senhor, porque essa é a vontade de Deus, é que eu e você não viemos a viver uma religião, mas nós viemos a viver um relacionamento com Deus, amém, irmãos? Através da sua palavra. Quando nós falamos aqui, né, que nós devemos olhar para Cristo, nós devemos pensar em Cristo, eu já falei aqui, eu fico às vezes curioso, o que será que os irmãos pensam, mas quando nós falamos olhar para Cristo, pensar em Cristo, está ligado com a palavra de Deus, porque a palavra, ela cria uma imagem de Cristo, não é você olhar uma imagem, né, como se fosse um holograma, estou vendo Cristo ali, que nem aquelas loucuras que aconteceram um tempo atrás, lembra? As pessoas viam uma sombra e disseram, nossa, é o rosto de Cristo, não é isso que é olhar para Cristo. Lá em Lucas 24, né, você leu, quando Jesus está caminhando, né, com os 2 discípulos ali no caminho de Emaús, que estavam tristes e chateados porque Jesus tinha morrido, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo fez o quê? Jesus Cristo expôs para eles o quê? As Escrituras, desde Moisés até os profetas. Então o Cristo falou das Escrituras, para falar dele mesmo. Então, se você quer ter uma experiência com Cristo, você precisa ter uma experiência com a palavra de Deus, irmãos. E o livro de Efésios, ele é poderoso demais, é uma carta que o apóstolo Paulo escreve, você sabe disso. Só que essa carta, ela é muito didática, né? Isso é algo que você vai adquirindo com o tempo que você vai estudando as Escrituras. Você vai entendendo a característica daquilo que escreve. Isso é importante. Para quem ele escreve, o contexto que ele escreve, o que ele quer com isso que ele está escrevendo. Tudo é palavra de Deus, ok? Mas esse aspecto é importante. Às vezes o aspecto histórico, o aspecto cultural, a maneira que fala, né? Nós falamos aqui, quando lemos os evangelhos, mostrei para você que um tanto de coisa Jesus fala através de Mateus, por exemplo. Por quê? Porque está falando para os judeus, então tem uma linguagem específica, tem uma maneira específica. Porque o objetivo de Deus, o objetivo de Jesus é sim que você entenda o Evangelho, é que você entenda, você compreenda, você tenha revelação. Para quê? Para que a sua vida ela seja impactada. Então a carta aos Efésios, a dinâmica dela é fantástica, a didática que Paulo usa ela é fantástica, porque se você avaliar ela como uma unidade de texto, um texto só, eu sei que quando você pega a sua Bíblia ali, você vai ver que ela está separada em capítulo e versículo, não é? Mas não foi assim que foi escrita. Eles não escreveram, não foi o Espírito Santo diz, Paulo, capítulo 1, versículo 1, escreve isso. Agora é capítulo 2, não, escreveu um texto só, é uma carta só. Isso aqui foi feito pelos tradutores, para quê? Para que fique melhor entendimento. Mas a escrita não, então nós precisamos de entender a partir da onde quem escreveu. Ele escreveu um texto só, então precisamos de entender a partir de uma unidade textual. Então são 6 capítulos, sim, mas é um texto só. E aí nós vamos ver qual que é o centro dessa mensagem, qual que é o propósito dessa mensagem. Conhecendo o apóstolo Paulo, os escritos do apóstolo Paulo, nós vamos saber que o centro da mensagem da carta aos Efésios é Cristo. Cristo é o centro da mensagem. Você vai ver, por exemplo, nos primeiros 14 versículos, nós vamos ler eles, os primeiros 14 versículos do capítulo 1, Paulo ele usa 5 vezes a expressão em Cristo, 5 vezes a expressão nele, fora as outras vezes que ele diz, por meio dele, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Então Cristo é o mais citado,
essa é a mensagem do Evangelho. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Quando você quiser saber se o que você está ouvindo é Evangelho, Cristo tem que ser o centro. Se você quer saber a música que você está ouvindo, ela é do Evangelho, Cristo tem que ser o centro daquela música. Se você quer saber se o seu relacionamento ele é de Deus, Cristo tem que ser o centro do seu relacionamento. Então aqui fica muito fácil de aplicar. Só que o que é interessante, que nós vamos ver, e é sobre isso que eu quero falar hoje, essa dinâmica e também essa didática que Paulo escreve. Ele inicia o livro falando das coisas celestiais, das coisas espirituais, mas durante a escrita ele vai para as questões naturais e terrenas, ele finaliza também nas questões celestiais. E o que eu tenho percebido nesses dias é muitas pessoas, e obviamente você sabe que nenhuma delas está aqui, é para aqueles que não vieram, elas mensuram a sua vida cristã e espiritual a partir das questões naturais. Então, por exemplo, vamos ler Efésios 1, você vai entender o que eu quero dizer. Efésios capítulo 1, versículo 1. Nos primeiros versículos, acho que até o 14, se não me engano. Isso, até o 14. Paulo ele vai falar de 10 bênçãos. 10 bênçãos que nós recebemos em Cristo. Olha só. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha só, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa nele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Então amanhã você vai ver as 10 bênçãos. O conteúdo de amanhã é esse, as 10 bênçãos espirituais que nós ganhamos em Cristo. Mas eu quero chamar a atenção para esse aspecto. Lá em Colossenses capítulo 3, Paulo também diz que eu e você agora, nós devemos olhar para o alto, pensar nas coisas do alto. E aqui então, nós iniciamos a nossa vida cristã com um aspecto espiritual, ok? Então Paulo está dizendo que eu e você somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Só que aí em algum momento pensa-se que a bênção ela está ligada com a condição financeira. Então o que determina que alguém é abençoado? Uau, se ela tem uma condição financeira boa. O que determina se alguém é abençoado? Se o casamento dele está tudo certo. O que determina se alguém é abençoado? Nossa, se o trabalho dele está muito bem, se a empresa dele está muito boa. O que determina que alguém é abençoado? Não, é que se ele está se sentindo bem. Ok, mas não é o que está escrito aqui. O que determina que você é abençoado é o que Cristo fez.
Então olha só, vamos lá, a base aqui da vida cristã de muita gente está errada, está corrompida. E aí então a pessoa vem para um relacionamento com Deus em busca talvez, inicialmente das questões materiais, e ela se frustra, por quê? Porque nem sempre está bom, nem sempre a condição financeira está boa, como o Marquinhos falou aqui, nem sempre o casamento está legal, nem sempre eu estou me sentindo bem, cara, não estou legal, nem sempre a minha saúde está boa, pois é, mas aí isso vai dizer que eu não sou abençoado? Não, está indo contra a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho está dizendo que eu e você somos abençoados. Por quê? Porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então não está falando sobre as bênçãos naturais, não está falando sobre as coisas dessa terra. Irmãos, é isso aqui que muita gente se frustra no relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele coloca entre ele e Deus as questões naturais, as questões materiais. E aí ele fica chateado e magoado com Deus, por quê? Porque eu estou no cheque especial. Então por eu estou no cheque especial, então eu não vou no culto, eu não vou no GC, não vou orar, não vou jejuar, não, estou brabo com Deus, vou procurar outra religião. É porque é isso mesmo que ele vivia uma religião. Ele não vivia um relacionamento com Deus, não, ele vivia uma religião. Então a religião, se ela não dá aquilo que eu quero, eu vou embora. Se ela não é da maneira que eu quero, se não é do jeito que eu quero, eu esqueço. Só que só um pouquinho. Como testemunho da Mari ali, você viu, quem foi encontrado, quem precisava ser encontrado, ele estava perdido? Não foi ele que me encontrou, é eu que estava morto. Efésios 2, é eu que estava morto, é eu que era o pecador, é eu que estava na morte, é eu que estava nas transgressões, sou eu, e ele me encontrou, ele me salvou por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor, ponto. E agora muita gente acha que a garantia de ser abençoado está ligado com as questões materiais, e aí condiciona e define a sua vida espiritual cristã por conta disso, e aí ela vai viver sim uma religião. Só que a vontade de Deus é que você seja sim um canal do céu aqui na terra, mas que você tenha uma experiência, irmãos, com o Cristo, com a graça de Deus. Graça, mais uma vez, não está relacionado com você não fazer nada. A graça está relacionada com aquilo que Cristo fez. Essa é a mensagem do Evangelho, esse é o centro da mensagem do apóstolo Paulo, esse é o centro da nossa mensagem, aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, aquilo que Deus enviou Ele para fazer, a morte e ressurreição de Cristo, o perdão dos pecados, a justificação pela fé, a redenção a partir de Cristo, o sangue derramado, não há mais condenação sobre nós, não há mais acusação sobre nós, nós somos não somente filhos, mas nós somos herdeiros, nós fomos escolhidos, nós somos adotados como seus filhos. Pastor, quer dizer que a questão material, financeira não tem a ver? Não, ela vai ter consequências, mas lá na frente. O problema é quando pessoas colocam isso como base. Está errado, está errado. Então eu e você precisamos ter o nosso coração nas coisas do alto. Eu e você precisamos estar com o nosso coração na bênção celestial que nós recebemos. Você pode acordar todos os dias de manhã, independentemente da sua situação, preste atenção em mim, independentemente do saldo bancário, independentemente do seu humor, independentemente da estação que você esteja vivendo, independente se tem sol, se tem chuva, você pode levantar da sua cama e declarar: eu estou em Cristo Jesus, Deus me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu sou abençoado, eu estou em Cristo, eu sou amado, eu sou predestinado, eu fui adotado como filho, eu fui redimido, eu fui perdoado, eu sou a herança de Deus. Eu sei que isso tudo parece subjetivo, e é subjetivo, por isso que depende de fé. É porque a pessoa acha que a bênção ela tem que tocar, eu tenho que tocar em algo, eu tenho que tocar, então um celular vai dizer que eu sou abençoado. Você sabe quem é assim, né? Criança é assim. Criança é assim. Criança, obviamente, você disse que ama ela, mas quando ela se sente amada, não é quando ela ganha o presente? Você chega em casa com um presentinho, ela... papai, eu te amo. Sei.
Eu chego com chocolate em casa, a Sara, ai papai, eu te amo, que saudade. Digo, aham, estou sabendo. Eu sei, aham. São expressões de amor, isso é fantástico. Nós vamos tratar isso no dia 10 do Jardim de Delícia, vai se preparando. São expressões de amor, são importantes muito. Mas o meu amor pela minha filha não é definido pelo chocolate. Ele pode ser uma expressão do amor, mas não é o meu amor. Só que a criança, por ser o quê? Imatura, se ela ganha o chocolate, ela se sente amada. Ou se ela não ganha o chocolate, ela não se sente amada. Ou melhor, se ela ganha uma repreensão, ela também não se sente amada. Se ela recebe uma repreensão, ela vai se sentir desprezada. Quando ela recebe um não, como que ela se sente? Ela, pai não me ama. Por quê? Porque disse não para mim. É assim que muitas pessoas relacionam com Deus. Então Deus diz não para elas, não acontece uma coisa ou outra, ela diz, então eu não sou abençoada. Ela está negando toda a escritura, está negando o que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E aí o relacionamento dela fica como de uma criança, é do jeito que eu quero, da hora que eu quero, da maneira que eu quero. Se não for assim, não quero relacionar com Deus. Pois é, mas é que ela não entendeu, ela acha que quem precisa dela é Deus. Ela acha que quem depende de quem é Deus, Deus que depende de mim, não sou eu que dependo dele. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 2, qual que era a nossa condição. Ele vai dizer qual que era a nossa condição. Ele diz, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos. Então toda vez que você ficar desmotivado, e aqui não é uma questão motivacional, mas você fica desmotivado, você fica triste, eu sei. Você fica triste com o seu marido, que deixou a toalha molhada em cima da cama, que não deu o cartão para você. Você fica triste com a sua esposa, que chamou a sua sogra para ficar lá uma semana. Daí pode ficar, não, tô brincando. Você fica triste porque não recebeu o aumento de salário, você fica triste porque não entrou aquele serviço, você ficou triste com o irmão do GC, fica triste com o pastor, fica triste com alguém, fica triste com o prefeito, com o vereador, você fica triste com todo mundo. Aí você fica abatido. Então tem dias que as coisas, elas se aglomeram, as coisas desafiadoras. Tem dia que, uau, tudo flui, mas tem dia que é a propaganda aquela da maracujina, lembra? Tem dia que a vaca vai pro brejo, e aí acontece, fura o pneu do carro, acontece isso, acontece aquele outro, boleto achei que não tinha, entrou um cheque antes, aquela confusão toda. E aí se você não está fundamentada a sua fé naquilo que Deus fez em Cristo Jesus, como você fica? Chateado, você fica abatido. Olha só, o fulano de tal lá nem é crente, e olha a vida dele lá. Você nunca pensou assim, né? O cara não é crente, olha lá, pinta e borda e lá Deus está abençoando ele. Sim, é porque você está olhando só para a aparência, você está olhando só para as questões naturais. E aí você começa a se comparar. Ou ainda você vai lá e se compara com o irmão. Olha lá o irmão lá, meu Deus, olha lá o casamento dele, parece que não tem problema. É só love, só love, só love. E o meu é uma tribulação. Eu entro por uma porta, minha mulher sai por outra. Tem que botar uma cerca, um arame farpado dentro de casa, porque senão o fight vai pegar. Já orei, já jejuei, já chamei o pastor, nada resolve, não vai. Não sei. Alguma coisa está errada, e aí não acontece. E aí você começa a se comparar, entendeu? Você entende o que eu estou falando? Começa a entristecer, começa a ficar chateado, porque daí não deu isso. Mas olha só, volta, você está aqui na terra ainda. Você precisa voltar o seu coração para o céu. Você precisa voltar o seu coração para aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Você precisa voltar o seu coração para a obra consumada do Calvário. Ele morreu e ressuscitou. Eu sou aceito por Deus. Quando você é desprezado na terra, lembra que você não é desprezado no céu. Está entendendo? Então o nosso coração deve estar no céu, nas coisas do alto. Eu e você fomos aceitos por Deus. Eu e você fomos escolhidos por Deus, irmãos.
A nossa posição agora é em Cristo. A palavra diz que eu e você fomos colocados assentados em Cristo Jesus. Uau, e essa posição muda toda a perspectiva. Porque vamos lá, diante de um desafio, o que precisa mudar? Não é o desafio mudar, é a sua perspectiva dele. E aqui que você começa agora a mover de uma perspectiva espiritual. Porque se você olhar de maneira natural, esquece, nada vai acontecer. Mas você precisa olhar da perspectiva espiritual. E espiritualmente, a palavra diz que eu e você fomos colocados assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Então os desafios da terra, como é que você olha? De cima para baixo. Você não olha na mesma perspectiva. Você não se olha como alguém que é vítima ou refém de alguma coisa. Você não olha agora como algo que está diante de você. Não, você olha como algo que está abaixo de você. Porque eu estou em Cristo Jesus. E não é pelo meu mérito. Por isso que Paulo, capítulo 2, ele vai falar: pela graça mediante a fé, para que ninguém se glorie. Então eu estou em Cristo pela graça de Deus. Então eu olho para o desafio de cima para baixo. Eu não olho para o desafio na mesma altura dele, eu olho de cima para baixo. Eu estou em Cristo, a minha fé está em Cristo, eu estou nele, eu creio nele, e o Senhor vai me conduzir a mover essa circunstância. Então às vezes a oração é para que a circunstância muda, mas na verdade a circunstância não muda. Porque o que Deus está fazendo? Deus está usando aquela circunstância para que você seja transformado. Então não é sobre a circunstância, não é sobre as pessoas, não é sobre aquilo que está acontecendo, é sobre aquilo que Deus está querendo fazer em você, irmãos. Aquilo que Deus está movendo dentro de você. Só que a sua base ela tem que ser essa: eu estou em Cristo. Então agora, quando o meu coração está nas coisas dos céus, eu estou firmado nele, aí sim, agora eu venho para as coisas da terra. Então, ou seja, meu coração está nos céus, mas os meus pés estão na terra. Eu estou na terra, eu estou nos céus, mas eu vivo aqui na terra. E isso muda tudo. Por quê? Porque agora você não teme as circunstâncias, você não tem medo dos desafios, você não tem medo do dia mau, como nós vamos ver no capítulo 6. Você não tem medo das dificuldades, você não tem medo das crises, você enfrenta as crises. Mas confiado em você? Não, confiado em Cristo, confiado nele, porque eu estou nele. Então agora você é alguém que serve uns aos outros. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Você perdoa uns aos outros. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Você está aqui na terra, mas a sua perspectiva é celestial. E você sabe que esse tempo vai passar. Você sabe que esse tempo, ele é limitado. Mas você sabe que tem coisas que são eternas. A partir dessa revelação, e é essa a minha profecia para você hoje, que nessa semana você tenha uma experiência com Deus, e isso mude a sua perspectiva para a eterna, para as coisas eternas. Por quê? Porque você fica preocupado, atribulado, angustiado, ansioso por conta das coisas eternas. É por isso que você fica preocupado? É por isso que você perde o sono por causa das coisas eternas? Não, você fica por causa das coisas terrenas, pelas coisas dessa terra. É isso que impede você de desfrutar abundantemente de Cristo. Então olha só o que está acontecendo. A dinâmica está errada. O seu relacionamento com Deus está sendo determinado pelas coisas da terra, quando tem que ser o contrário. As coisas da terra devem ser determinadas pelo meu relacionamento com o céu. Está invertido. Você está usando as coisas da terra para relacionar com Deus, mas é o contrário, é o relacionamento com Deus que define as coisas da terra. Tem coisas que são eternas, elas não passam, elas não vão passar. A preocupação, se a sua preocupação é com a vida financeira, Jesus diz para mim e para você em Mateus 6, não se preocupe, não ajuntem. Por quê? Porque essas coisas a traça e a ferrugem corrói. E aí você perde a vida pelas coisas erradas. Você perde a vida pelas coisas erradas, às vezes até com zelo. Até não, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. Ok. Mas eu quero dizer para você, você está perdendo as coisas eternas.
Não estou dizendo que você está perdendo a salvação, não, a salvação é pela graça mediante a fé, mas você está perdendo a oportunidade de investir a sua vida em coisas eternas, porque não há como. Jesus nos dá esse princípio, Mateus 6 também, não tem como servir a dois senhores, não tem como você querer servir as coisas da terra e servir ao reino dos céus, não tem como. Só que se você serve ao Senhor, ao reino do céu, isso vai ter impacto e influência na terra. Pastor, quer dizer que eu não tenho cuidado da minha família, eu não tenho cuidado da minha esposa, eu não tenho cuidado do meu negócio, eu não tenho que ter planejamento financeiro? Não, você vai ter tudo isso, mas isso não é o princípio é o reino do céu. O meu coração está nos céus, nas coisas do alto, eu sou do alto, é o Senhor quem cuida de mim, porque eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu sou justificado, eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e agora eu vou expressar isso aqui na terra. Essa semana eu estava meditando e orando, e eu compartilhei com a minha esposa: disse, amor, nós estamos vivendo os melhores dias. E aí, diante do Senhor, eu disse, Senhor, muito obrigado por eu estar vivendo esse tempo, porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, eu sei que talvez para você vai soar, não estranho, mas enfim, diferente, porque talvez não seja a sua perspectiva, e porque eu ter essa perspectiva, não estou dizendo que eu sou melhor que você, mas a minha oração é para que você tenha essa perspectiva. Nós estamos vivendo um tempo de maior salvação. Eu sei que a sua preocupação é em pagar suas contas, né? Amanhã fecha o mês. Eu também me preocupo com as contas que tem que pagar. Preocupo. Mas existem outras coisas que eu tenho me preocupado mais, que são com as coisas do reino. E aí eu disse, nós estamos vivendo um tempo de maior salvação. Eu disse para minha esposa, nós agora tivemos o primeiro encontro, foram 25 pessoas participantes daqui, e esse é o nosso alvo entre os líderes, né? 20 pessoas, e por isso que nós insistimos com você também. É para bater um alvo? Não, é para salvar gente, é para salvar pessoas. Nós estávamos reunidos com os irmãos, nós estamos em 15 GCs, eu disse para os irmãos, qualquer lugar, né? Obviamente Deus nos direcionar, que nós cremos e dissemos, vamos abrir um GC lá em tal lugar, vai ter gente salva, vai ter uma multidão salva. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, salvação. Então se tiver um encontro por mês vai ter gente, se tiver 2 vai ter gente, se tiver toda semana vai ter gente sendo salva. Se nós tivermos 15 GCs vai ter gente, 20, 30, 40, se nós tivermos 1 prédio, 2 prédios, vai ter mover de Deus. Por quê? Tem a ver com o homem? Não, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer, tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer. E eu falei para minha esposa em relação às crianças, né? E a gente tem cada dia mais amadurecido nisso e tem visto o tanto que Deus tem salvado essas crianças e jovens. Então hoje são mais de 200 crianças envolvidas, né? Nós tivemos aqui o treinamento de GC também, nós estamos mais de 270, 280 pessoas aqui. Isso aqui não é sobre números, eu estou mostrando para você o que Deus quer fazer, a perspectiva nossa, entende? Nós tivemos pessoas de todas as cidades onde o Senhor já nos colocou. E o meu coração é para que você creia que você, aonde você está, é para ser um canal de Deus. Sim, você já recebeu a bênção de Deus, você já é abençoado por Deus, mas agora Deus nos chama para ser esse canal do céu aqui na terra. Só que se você tivermos a perspectiva natural dessa terra, o que vai acontecer? Você vai na reunião somente para receber. Você vem na reunião para receber, ok, nós viemos aqui, recebemos, mas para quê? Para compartilharmos com outras pessoas. Porque senão você vai se tornar um obeso espiritual. Está entendendo? Você vai se tornar alguém que vai receber, porque eu quero receber bênção, eu quero receber bênção, eu quero receber bênção. Capítulo 1, versículo 1 ao 14. Você recebeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora o Senhor quer nos usar, e essa é a perspectiva. E aí nós vamos vendo que o Senhor não vai nos usar porque nós somos bons, não, pelo contrário, o Senhor nos usa porque nós não somos bons, é por conta da graça dEle. Só que esse, eu quero dizer para você, esse é o melhor tempo da história, tempo de maior salvação, tempo de maior pessoas sendo salvas, o tempo de maior crianças, jovens,
sendo impactadas pelo Evangelho. Eu creio que nesse ano nós vamos viver e ver mover de Deus como nós nunca vimos antes. Nós veremos pessoas sendo salvas, pessoas sendo perdoadas, pessoas sendo redimidas, pessoas sendo ativadas, homens e mulheres sendo levantadas por Deus, com encargo no coração, com dedicação, entendendo o chamado. Eu fui chamado por Deus, eu fui encontrado por Deus, porque há um propósito de Deus através da minha vida. E aí eu quero ler um versículo para depois fazer o fechamento. Vamos lá, Efésios 3:20. E depois nós vamos no 6. Oh, aleluia, Jesus. Você entendia esse versículo totalmente errado. Hoje você vai entender ele certo. Você vai começar a entender, porque é demorado, no sentido de revelação, de aplicação. Olha só o que diz o texto: toda a glória seja a Deus, porque seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Outra versão aqui, né? A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos ler na versão da atualizada também, ajuda muito no entendimento. Efésios 3:20. Na nova, né? Nova Almeida atualizada. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo ou conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A palavra infinitamente, ela já é impactante por si só, né? Então quando diz que o Senhor fará infinitamente mais, irmãos, uau, aqui a nossa mente, ela ganha estrada, né? Porque se você estiver vivendo um tempo, se estiver numa estação de abundância, você diz, uau, o Senhor tem me abençoado tanto. Aí você lê esse versículo e diz, uau, o Senhor vai fazer infinitamente mais. Se você estiver passando uma estação não tão boa, você vai dizer, não, mas o Senhor vai fazer mais do que isso aqui. Também é poderoso. Só que o fato aqui é que o centro de quem o Senhor vai fazer mais não é você. Então o Senhor não fará, preste atenção na mensagem motivacional, o Senhor não fará infinitamente mais em você. O que mais Ele vai fazer em você, irmãos? Depois que você lê o capítulo 1, as 10 bênçãos que você já recebeu, cara, não tem mal o que Ele fazer, porque Ele já fez todas as coisas. Obviamente nós vamos tendo revelação disso no tempo, mas a aplicação correta aqui desse texto é o seguinte: o Senhor fará infinitamente mais, não em nós, mas o Senhor fará infinitamente mais através de nós. O seu poder que opera em nós, o Senhor vai fazer infinitamente através de você, através da sua vida, através do seu casamento, através da sua casa, através da sua família, através do GC, através da igreja. O Senhor fará infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele fará, Ele vai salvar infinitamente mais, Ele vai perdoar infinitamente mais, Ele vai curar infinitamente mais, Ele vai edificar infinitamente mais através de nós, irmãos. Uau, essa é a graça de Deus, esse é o favor de Deus, esse é o resultado da bênção de Deus sobre a sua vida. Você foi abençoado por Deus agora para se tornar uma bênção através de você.
Então você já sabe, não mensure, condicione, qualifique a bênção de Deus na sua vida através das circunstâncias, das questões naturais ou materiais, mas não, é por conta de Cristo, é por conta da graça de Deus, é por conta do favor de Deus, é por conta daquilo que Ele fez. Deus tem algo para fazer através da sua vida, no lugar que Ele colocou você, no tempo que Ele colocou você. Pastor, mas a minha vida está toda bagunçada, é eu que preciso. Mas é isso, irmãos, essa é a graça de Deus. Quando Deus chama, quando Jesus chama os discípulos, quem é que Ele chama? Ele vai lá na sinagoga, ou vai lá, procura algum mestre e pergunta, quem é o melhor aluno que você tem? É esse? Chama? Não, Ele vai lá, pega aqueles que estão desqualificados para se tornar talmidim naquela época. O apóstolo Paulo fala para mim e para você em 1 Coríntios capítulo 1, diz o quê? Que Deus escolhe os que não são, Deus escolhe os fracos. E não leve isso para o seu coração, não estou ofendendo você, eu estou falando da nossa condição antes de Jesus, da nossa condição natural. A principal qualificação para alguém ser usado por Deus é saber que não é. Deus usa os que não são, Deus usa os fracos, Deus usa os desprezíveis, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Essa é a graça de Deus. Porque se fosse bom, fosse qualificado, não precisa de Jesus, não precisa da graça. Mas Deus pega quem não é para confundir quem é. Pastor, então o segredo é não ser. Não, você não precisa fazer força para não ser, você já não é. O segredo é reconhecer: Senhor, eu não sou nada. Tem gente que quer se tornar, irmão, não precisa se tornar, você já não é. Fiquei até assustado com alguns olhares aqui, agora eu vou tomar água. Vou sair escoltado depois aqui. Meus irmãos que não vou voltar mais. Mas essa é a realidade diante da cruz de Cristo. Diante da cruz de Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós não somos nada. Não há mérito nenhum em nós, só a morte, só a inveja, só há orgulho na carne humana. Não há nada de bom, não há nada. Até o que é bom em você, ele é ruim. Por quê? Porque é glória humana, e Deus não usa a glória humana. Por isso que Paulo nos coloca na mesma condição. Nós estávamos mortos. Uau, mortos. Mas por quê? Por causa do pecado de Adão e por causa dos seus pecados. Morte. E olha o que é graça. O que um morto pode fazer, irmãos? O que um morto faz? O morto pede ajuda? O morto não faz nada. O morto não faz nada. O que a graça de Deus faz? Vai lá e ressuscita aquele que estava morto e coloca a vida de Deus dentro dele. E diz agora: você é filho, você é amado, você é justo, você é perdoado. Diante dessa ressurreição, a pergunta é: de quem é a glória disso? Do homem? Do morto? Não, ele era um morto muito bom, né? Ele era um morto muito louco, que nem tinha um louvor antigamente, lembra? Nossa, ele era um morto maravilhoso. Não, a glória é de Deus, a glória é de Deus. Aí por isso que você pode levantar todos e dizer: Ele me amou, Ele me salvou, Ele que me perdoou, Ele quem me justificou, Ele quem me abençoou, Ele me redimiu, Ele me amou, Ele me olhou com olhos de graça, de misericórdia. Eu estava na morte, mas Ele me trouxe para a vida, e me deu a vida da ressurreição, e colocou assentado nas regiões celestiais em Cristo, irmãos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Então agora, quando você olha para alguém que não crê, que olhar você vai ter? Tem como olhar com condenação para alguém? Tem como olhar com acusação para alguém? Oh Senhor, da mesma maneira que o Senhor me perdoou, perdoa ele, Senhor. Senhor, da mesma maneira que o Senhor me encontrou, encontra ele, Senhor, salva ele. Da mesma maneira, Senhor, eu sei que eu não merecia, mas ele também não merece. Pastor, mas eu estou fazendo de tudo para trazer o fulano para a igreja. Pode trazer para a igreja, irmão. Não é a igreja que salva, quem salva é Jesus, irmão.
É você quando olha com olhos de misericórdia e graça e diz: eu conheço alguém que me salvou e quer salvar você também. A pessoa está lá na morte, a pessoa está lá nos pecados e delitos, a pessoa está lá afundada nos vícios. Isso é porque ela está na morte. Você não vai salvar ela dos vícios, você vai levar a salvação para ela da morte, da condenação, irmãos. Então como que não olhar para o outro com olhos de amor? É o que Paulo vai falando. Como que não olhar para os irmãos que são um com você com olhos de amor? Como que eu vou olhar com olhos de condenação e de acusação para alguém que foi salvo através do mesmo sangue que eu fui? Alguém que é alvo de graça da mesma maneira que sou eu. Como que eu vou olhar para ele com olhos maus? Como que eu vou olhar? Aí o capítulo 5, como que eu vou olhar para minha esposa com olhos maus? Como que eu não vou amar minha esposa? Por quê? Porque Cristo me amou. Como que a esposa então não vai submeter ao marido? Por quê? Porque ela é alvo de graça. Oh, irmãos. Efésios capítulo 5. Eu ia finalizar no 6, mas vou finalizar no 5. Aleluia. 18 ao 20. Aleluia. O 6 é a guerra espiritual. Aleluia, poderoso demais. Mas o 5, ele acaba se tornando um central aqui. Efésios 5:18, amém? Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler na versão Nova Almeida atualizada também. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Olha que interessante isso aqui que ele fala. Deixem-se se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 3 versículos aqui, eles são centrais do capítulo 5, mas ele também é uma espécie de divisão aqui. Por quê? Porque quando Paulo usa o verbo, deixem-se, ele está falando de algo que eu e você precisamos de fazer para ser cheio do Espírito. Então não é o Espírito me encher. Primeiro Paulo está dizendo: deixem-se se encher do Espírito. Deixem-se se encher. Se você ler o capítulo 5, o início do capítulo 5, você vai ver que Paulo está dizendo para mim e para você, que eu e você não podemos ser gananciosos, idólatras, eu e você não podemos enganar as pessoas, ser desobediente, eu e você precisamos andar na luz, não nas trevas. Então ele vai falando um tanto de um aspecto de conduta. Só que essa conduta que ele fala aqui, ela está ligado com uma consequência daquilo que aconteceu dentro. Então ele vai falar, até o capítulo 4, ele vai falar de coisas que aconteceram dentro, estão acontecendo em você, para chegar no 5 e dizer como que eu e você vamos nos comportar. O comportamento, irmãos, ele é importante, mas ele não é fundamental. O comportamento, ele é uma expressão daquilo que aconteceu dentro. Então muitas pessoas, elas falam de comportamento. Então eu posso exigir de você um comportamento. Por exemplo, você vai comportar daquele jeito. Só que qual que é o problema? O problema é que você pode ter um comportamento fora, sem ter acontecido nada dentro. E o que o Evangelho faz? O Evangelho toca dentro, ele move dentro. Aquilo que acontece dentro, transforma você fora, amém? Então Paulo está dizendo que a partir disso, eu e você, vamos nos comportar de um jeito, aqueles que creem agora, vamos se comportar de um jeito, e esse jeito que nós vamos nos comportar, é uma permissão para que Deus nos encha do Espírito.
Porque o pecado, irmãos, a palavra diz que o pecado ele gera morte. Gera morte. Então, você que crê em Cristo, não há mais condenação sobre você, amém? Não há condenação. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Então você é salvo, uma vez filho, sempre filho. Só que o pecado vai fazer o quê? O pecado vai impedir que você seja cheio do Espírito. Vai impedir, porque o pecado ele gera morte. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que não está aqui. Ninguém que está aqui é assim. Uma pessoa de outro lugar, de sei lá, de outra igreja. A pessoa que vive o dia e a noite reclamando. Como que essa pessoa vai ser cheia do Espírito, irmão? Reclamando, ranzinza, rabugento, brabo. Se tem sol, ela está bravo com o sol. Se está chovendo, ela está bravo com a chuva. Se tem vento, ela está bravo com o vento. Não, olha para o lado. Olha para mim. Reclamando que isso está caro, que isso está caro, que aquilo está caro, isso aqui não sei o que, café está caro. É só não tomar. Isso é outra pregação. Irmãos, como que alguém reclamando vai ser cheio do Espírito? Está impedindo Deus de encher ela do Espírito. Como que alguém com olhos de condenação, alguém que fica procurando defeito em alguém, alguém que só fica falando mal, maldizente, a palavra diz que alguém que é maldizente, como que ele vai ser cheio do Espírito? Não tem como, está entendendo? Então Paulo está dizendo, ou seja, deixe-se encher do Espírito, ou seja, tem que comportar de um jeito, ponto. Mas isso não tem a ver com você ser salvo, não tem com você ser filho. Você já é filho, você é amado, mas Deus quer encher você do Espírito constantemente. E aí a outra versão diz, né, enchei-vos do Espírito. Então, eu acredito que ela está ligada com a outra parte do capítulo. Porque vamos lá, aí diz para o homem e para a mulher. Ele diz que a mulher, ela precisa de ser submissa ao seu marido. Ah, pastor, mas aí é difícil. Não, não é difícil. É impossível. Porque Paulo está dizendo para se encher do Espírito, somente uma mulher cheia do Espírito submete ao marido. Não tente submeter o marido de maneira natural. Por quê? Porque você vai olhar o defeito dele, você vai olhar a falha dele. Então tem que ser cheio do Espírito para submeter. O marido, o que o Paulo diz para o marido? Marido, não, é lá em cima, é o pior de todos, né? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Oh, irmãos, como que um homem vai fazer isso se não for cheio do Espírito? Ah, pastor, minha esposa é fácil. Ah, então ora por mim depois. Ou você não vai ficar muito tempo aqui. Jesus vai vir buscar você, arrebatar. Porque você não precisa ser cheio do Espírito para amar a sua esposa. Eu não estou falando isso porque ela não está aqui. Ô irmãos, você precisa ser cheio do Espírito para ser um pai, para ser mãe, ser cheio do Espírito para ser marido, para ser esposa, para ser filho. Depois continua dizendo, para ser filho precisa ser cheio do Espírito, para ser patrão precisa ser cheio do Espírito, para ser empregado precisa ser cheio do Espírito, para ser irmão precisa ser cheio do Espírito, para ser líder, para ser pastor, precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é a única maneira de cumprir o propósito de Deus, irmãos. Porque o Espírito habita em você, amém? Mas Paulo está dizendo da presença. Você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa orar em línguas, né? Capítulo 6, você precisa orar em todo o tempo. Você precisa cantar, ele está dizendo como que se enche. Ele está dizendo como que se enche. E aí fala da nossa parte, ele diz, ó, cantando. Uau. Falando, cantando e louvando e dando graças. Uau. Então é Deus que vai cantar, é você que canta. Não é Deus que vai louvar, é você que louva. Não é Deus que vai falar, é você que fala. Não é Deus que dá graça, é você que dá graças. E quando você fala, você canta, você dá graças, você é cheio do Espírito Santo. É por isso que quando nós cantamos aqui, nós vamos cantar agora, você percebe que o ambiente muda. Você muda, você é afetado por isso, não é? Por quê? Porque o Espírito Santo começa a encher você. Não que ele não está em você, ele está em você, mas ele começa a encher você a ponto de transbordar na sua vida. Então imagina se esse fosse o ambiente da sua casa. Uau, pastor, pode?
Mas tem que desligar a luz lá. Eu posso levar uma luz dessa aqui emprestada? Posso levar os irmãos que cantam para lá, menos o Paulinho que faz uma barulheira? Nós botamos lá no canto agora. Nós vamos fechar ele ainda daqui uns dias. O Espírito Santo não gosta de barulho, não, estou brincando. Imagina se fosse o ambiente da sua casa. Imagina. Diz o Judá, imagina você. Imagina se lá na sua casa você não se embriaga com vinho. O que é embriagar com vinho? As coisas da terra. Não se embriaga com as coisas da terra. Imagina se lá na sua casa você fala entre vocês salmos, hinos e cânticos espirituais. Imagina se lá na sua casa vocês vivem cantando, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Imagina esse ser o ambiente da sua casa. Uau, eu creio que essa esposa vai submeter ao marido, esse marido vai amar a esposa, eu creio que esse filho vai submeter aos pais, eu creio que essa família será uma extensão do céu aqui na terra, eu creio que essa família vai frutificar, eu creio que esse casamento vai prosperar, eu creio que essa casa irá manifestar a glória de Deus, eu creio que o bairro que tiver essa casa vai ser impactado, a cidade que tiver essa casa vai ser impactado, o litoral que tiver essa casa vai ser tocada. Por quê? Porque a glória de Deus está manifestando, irmãos. Esse é o chamado de Deus para mim e para você, sermos um canal do céu na terra. Mas isso não está ligado com uma função, com uma posição, com o título. Isso aqui está ligado com uma realidade espiritual. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Eu fui encontrado pelo Senhor. Ele me salvou, Ele me redimiu, Ele agora me colocou assentado em Cristo. A minha vida, a minha casa é um lugar abençoado. A minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho, os meus negócios, os meus irmãos, a igreja, nós vamos fluir no Espírito, nós vamos trazer a presença do céu aqui para a terra, nós vamos trazer a cultura do céu aqui para a terra. A minha casa é abençoada, os meus filhos são flechas que o Senhor confiou a mim, a minha aljava está cheia deles, nós iremos cumprir o propósito, a glória de Deus irá manifestar em nós, a glória de Deus irá manifestar através de nós. Nós veremos as nossas cidades transbordando da glória de Deus, nós veremos os nossos GCs cheios do Espírito, nós veremos cada encontro transbordando de pessoas sendo salvas, nós veremos as nossas cidades, esse litoral impactado pela glória de Deus, nós veremos o nome do Senhor sendo exaltado, o nome do Senhor sendo engrandecido, sendo conhecido, nós veremos centenas e milhares de crianças sendo salvas. Você será o canal na vida delas, a sua família será um canal na vida dessas pessoas. Nós veremos casamentos restaurados, nós veremos pessoas sendo curadas, nós veremos famílias sendo libertas, nós veremos famílias cumprindo com o propósito do Senhor. E para isso nós nos enchemos do Espírito. Quero profetizar sobre a sua vida. Você viverá um tempo de manifestação do Espírito de Deus. Você verá um tempo de fluir do Espírito Santo. Mas não será uma questão vazia, não será uma questão exterior, será uma realidade espiritual. Quando você estiver lendo as Escrituras aqui, o seu coração vai aquecer, a lágrima vai rolar, o Espírito vai mover no seu interior lá. Quando você estiver com a Bíblia aberta na mesa da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, a glória de Deus vai manifestar naquele lugar. Quando você der a mão para os seus filhos para orar, quando você abraçar a sua família, você ajoelhar no sofá da sua casa, você vai ver a glória de Deus manifestando naquele lugar, e essa presença vai acompanhar você aonde você estiver. Aonde você estiver, a presença de Deus vai manifestar, ela está em você. Não olhe para as questões naturais. Eu e você fomos abençoados, o nosso coração está nos céus, a nossa vida está escondida em Deus, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui para tocar nas vidas, nós estamos aqui para influenciar as realidades, nós estamos aqui para abençoar as pessoas, nós estamos aqui para profetizar sobre a vida das pessoas, nós estamos aqui para servir as pessoas, amar as pessoas, perdoar as pessoas. Mas por quê? Porque nós estamos com Deus.
Nossa vida está escondida em Cristo. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Pastor, mas eu estou em crise. Pois é que você está na terra. Eu estou convidando você para elevar o seu coração aos céus. Você já foi abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Agora chegou a hora de nós manifestarmos o céu aqui na terra, através da sua vida, através do seu casamento, sendo uma mãe segundo o coração de Deus, sendo um pai cheio do Espírito, sendo um marido, uma esposa, sendo um colega de trabalho, que libera uma palavra profética de amor e de graça sobre os colegas de trabalho, sendo um colaborador que atende os clientes, mas cheio da presença de Deus, transbordando do Espírito, não aquela coisa forçada. Sei que tem muitos irmãos que trabalham no comércio aqui, mas vocês, os irmãos, são cheios do Espírito. Mas tem aqueles que não são cheios do Espírito, porque eles ainda não creem. Eles perguntam: tudo bem com você? Posso te ajudar? Sim, meu casamento está mal, preciso de um conselho. Ele na verdade não quer, não está preocupado com você, ele está curtindo o protocolo. Mas você é diferente, você é cheio do Espírito. O seu bom dia é carregado da presença. Oh Deus, o seu atendimento é carregado do Espírito Santo. Os contratos que você vai assinar tem uma presença diferente. Você não quer o que não é seu. Você sabe que é Deus quem cuida de você. A sua empresa, há um ambiente espiritual na sua empresa. Você acha que Deus só está no templo, mas você é o templo do Espírito. É lá no seu trabalho, na sua empresa, que está a presença de Deus, é lá. E você não precisa estar com a Bíblia aberta no Salmo 91. É a presença que está em você. É a pessoa que senta lá para cortar o cabelo lá no Gerard, e a presença de Deus move, e a pessoa é tocada por Deus. Aleluia, irmãos, aleluia. É esse tempo que nós vamos ver, é esse tempo que você vai viver. As crianças, você que trabalha na escola, trabalha com crianças, prepare-se, 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 o que Deus vai fazer. Você será como imã, as crianças, você vai atrair as crianças, não é você, é a graça de Deus. Clama por salvação, clama por amor, clama por graça, clama por favor de Deus. E o favor de Deus está sobre você, está sobre a sua casa, está sobre a sua vida. Nós veremos a manifestação da presença de Deus através de nós. Essa graça que está sobre a sua vida é o grande eu sou que habita em você. A presença dele, você está nele, ele está em você.